Fala pessoal, tudo bom com vocês? E chegamos, hein? Última aula. Foi uma luta, mas a gente finalmente chegou. Entre mortos e feridos, a gente ainda tá aqui, certo? Então vamos lá. Essa é a nossa aula 15 de Geografia 1, a aula de blocos econômicos. Assim como a aula passada, ela é uma aula bem curta, certo? Eu espero que não tenham nenhuma dúvida, mas se tiverem também pode me perguntar, não tem problema. Eu vou tentar deixar uns exercícios aí no final, no link de baixo da descrição. E, de modo geral, é isto. Vamos lá. Introdução. Os blocos comerciais são conjuntos de estados que partilham um tipo de acordo intergovernamental, muitas vezes parte de uma organização intergovernamental, onde barreiras ao comércio são reduzidas ou eliminadas entre os estados participantes. Então, se eu pudesse resumir o que são blocos comerciais, os blocos comerciais eles surgem com a expansão da teoria do neoliberalismo ou do liberalismo clássico, que é aquela teoria que sugere que quanto menor for a intervenção a nível estatal, quanto for menor a intervenção a nível econômico, melhor é o desempenho da economia de um país. Então, com o crescimento dessa política até hoje a gente vê os impactos, principalmente no nosso governo, a nível de Brasil. Vocês percebem que essa questão, por exemplo, da privatização, dessa questão da redução de alguns entraves econômicos, como, por exemplo, excesso de burocratização na folha de pagamento, excesso também de impostos mal direcionados, enfim, toda essa questão voltada mais ao liberalismo em si, ela cresce, e isso não é de hoje, certo? Desde ali do final do século XVIII ali para o século XIX, a gente já tem esse liberalismo, essa questão de somar, de fazer com que os acordos eles partam a nível global, ou seja, de expandir o comércio. Ela já é uma questão bastante antiga, certo? E com isso é que surgem os blocos econômicos, para tentar trazer para nível local e para nível internacional a força que blocos de países teriam, ao invés de somente um ou dois países, certo? Então vamos lá. Aqui são alguns acordos que existem, que esses países, né, esses blocos econômicos, eles podem realizar. A primeira etapa de acordo aqui é a zona de livre comércio, certo? De modo geral, ela tem como objetivo a redução e eliminação das tarifas alfandegárias. Então, ela está mais voltada para essa questão de tarifas, certo? Para essa questão de taxas, de modo geral. Por exemplo, um desses acordos é justamente o NAFTA, certo? É um acordo de liberação econômica que tem como objetivo base ali, fundamental, a menor regulamentação, certo? Então, ele quer que tenha uma menor regulamentação, que tenha menos restrição governamental no sentido burocrático, certo? E que tenha uma maior participação de empresas privadas. Então, ele pretende fazer com que as organizações privadas, o capital investido pelo setor privado, ele consiga fluir melhor, certo? Então, é o liberalismo clássico na essência dele. Nossa segunda etapa aqui é a União Aduaneira, certo? Ela regulamenta o comércio dos países membros com nações externas ao bloco através da aplicação da tarifa externa comum. Um exemplo de bloco desses é o Mercosul. O Mercosul ele tem essa característica de tarifa externa comum, certo? Então, é basicamente um acordo onde se estabelece tarifas uma tarifa para os mesmos países pagarem, certo? Assim, tem um maior controle ali do comércio. A terceira etapa de acordo é o mercado comum, certo? MC, que é a livre circulação de pessoas, serviços e capitais. Então, ele é bem mais amplo, certo? Vocês percebem que é um tipo de acordo bem mais amplo. E, por fim, nós temos aqui a união monetária, certo? A quarta etapa de acordo, que é um sistema financeiro e moeda única. Quando a gente pensa em moeda única, basta lembrar de quem? Da União Europeia. Lá a gente tem o euro, por exemplo, certo? Que faz parte essa última etapa aqui de acordo, que é uma união econômica ou uma união monetária, certo? Que
basicamente voltada a isso. Aqui vamos então para alguns dos nossos blocos. O primeiro bloco é o Mercosul, certo? O Mercosul, ele foi fundada em 1991. Se vocês lembrarem da aula passada, a gente falou que na aula passada a gente teve esse processo de abertura do capital, de abertura do Brasil de um modo geral ali na década de 90. E é justamente com essa abertura maior do capital brasileiro que temos a criação do Mercosul, certo? Então, atualmente o Mercosul, os países que fazem parte do Mercosul são aqui, ó, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai, certo? Todos esses, a Venezuela não faz parte do Brasil atualmente, ela saiu, se eu não me engano, em 2015, certo? Por conta de uma série ali de problemas, enfim, tanto quanto a questão política, sob a alegação de que é um governo ditatorial, que realmente, não que minha opinião importe, mas eu concordo, e uma série de outros problemas financeiros que fizeram com que o país não se adequasse mais a participar do bloco, certo? Na verdade, a Venezuela vive uma crise econômica bastante forte, então isso fez com que ela acabasse saindo do Mercosul. Então temos aqui, ó, a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países através da eliminação dos direitos alfandegários, coordenação de políticas de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial, certo? Ou seja, taxa de câmbio, etc. E de capitais. Então, todos esses objetivos, como dá para ver, são mais voltados à questão financeira, questão econômica, certo? Ele permite que, por exemplo, pessoas transitem a circulação, ele permite a circulação de pessoas entre esses países sem nenhum tipo de visto e etc. Só que não é focado tanto nisso, certo? A questão principal mesmo do Mercosul é mais a questão econômica, tá bom? Então ele é basicamente um bloco que foi formado para ter uma cooperação, haver uma cooperação maior aqui dos países que integram a América do Sul, certo? Então o principal objetivo foi basicamente esse. Temos aqui os países membros, a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Foi suspensa, na verdade foi tirada, certo? Aqui os países associados, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Temos então depois a União Europeia, a União Econômica e Política de 28 Estados membros independentes situados principalmente na Europa. A União Europeia tem as suas origens na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e na Comunidade Econômica Europeia, formadas por 6 países em 1957. Então, os principais objetivos da União Europeia são, como eu disse antes, a zona euro, que é onde a gente tem a moeda única, o euro no caso, certo? O bloco é o maior exportador e importador de bens e serviços, destaque para a indústria automobilística e teve como objetivo desenvolver um mercado comum seguido de uma união aduaneira entre os países membros. Então, de uma forma geral, o que se buscou com a transformação de uma moeda única, certo? Foi justamente essa redução ali da alfândega, certo? Ou seja, a entrada ou saída de bens e produtos de um país, então reduzir essa burocratização da mão de obra e dos produtos, certo? Tanto pela questão de fiscalização, que antes era muito exacerbada, tanto pela questão de conferimento mesmo, de conferir, não sei nem se essa palavra existe, conferimento, desculpa, às vezes saem essas da minha boca, mas enfim, de conferir documentos, de dados, a questão da carga, tudo isso antes fazia com que fosse uma questão tão difícil de existir entre os países, e aí com essa zona euro, com essa moeda única, a burocratização fica bem menor, certo? Porque se restringe uma série de fatores ali que entram na questão do cálculo econômico. Aqui é o histórico da União Europeia, só para título de curiosidade, Tratado de Paris, depois temos Benelux se juntando à SECA, isso aqui é só, enfim, não sei nem porque eu coloquei. Depois, então, nós temos o NAFTA, um tratado envolvendo Canadá, México e Estados Unidos, numa atmosfera de livre comércio com custo reduzido para a troca de mercadorias entre os 3 países. Isso é bastante interessante, certo? Isso basicamente começou a ocorrer ali mais ou menos em 1988, certo? Então,
em 1998, os Estados Unidos e o Canadá, eles assinaram um acordo, que foi o Acordo de Liberação Econômica. Esse acordo de liberação econômica era um precedente para o NAFTA, que era justamente fazer uma diminuição da burocratização entre os dois países, certo? E aí, em 1994, os mexicanos, eles também entraram num acordo, certo? O NAFTA, como o NAFTA mesmo, ele começou em 1992, certo? E depois teve a adesão do México. E aí, mais recentemente, em 2018, ele acabou sendo extinto. Na verdade, não extinto, né? Ele foi substituído por um novo acordo, que foi o Acordo Estados Unidos-México, certo? Que é o United States Mexican-Canada Agreement, que foi ali decidido na cúpula de 2020. Na verdade, esse acordo, mesmo que ele já tenha sido decidido e votado a favor, ele ainda não entrou em vigor, porque a legislação de cada país, ela precisa ainda se adequar, precisa aprovar determinados pontos do acordo, enfim, até hoje ainda não está em vigor esse acordo, apesar de aprovado pelos países, apesar da ratificação, né, dos países membros, ele ainda não entrou. E basicamente uma contradição hoje esse acordo, porque enquanto alguns países, alguns defensores diziam que esse acordo ele beneficiou basicamente só o México, certo? Outros, por quê? Porque realmente a mão de obra do México ela é menor. Consequentemente, mais trabalhadores do México vão sendo contratados para Estados Unidos, para Canadá. Por redução dessa burocratização, esse processo de decidir quem é cidadão ou não, a nível de emprego, a nível de locação de pessoas, ele acaba sendo menor, então, consequentemente, há uma migração maior, certo, de trabalhadores, dessa massa de operários, e, consequentemente, algumas pessoas levantaram essa questão, que tem sim um aspecto preconceituoso, de que os mexicanos estavam tomando os empregos dos americanos. Isso, tanto é uma bandeira que foi levantada nessa última eleição, certo? Ainda assim, ainda hoje, muitas pessoas batem nessa tecla de que os Estados Unidos perdeu muito com essa questão de acordos como o NAFTA, porque tanto você tem esse desemprego que aumentou bastante nos Estados Unidos, a mão de obra, ela basicamente, a mão de obra nacional, né, ela perde todas as possibilidades de emprego, quanto também ao aumento da pobreza no México, porque ao mesmo tempo que você tem essa fuga dos trabalhadores para a produção a nível nacional, ou seja, a mão de obra nacional fica tão pouca que a produção do próprio país ela fica bastante reduzida, quanto o capital que eles recebem a nível de exterior, ele não retorna para o país, não tem esse retorno de investimento para o país. Então, acaba fazendo com que o México perca e os Estados Unidos perca também, certo? Então, hoje, ele ainda é um ponto muito difícil de se discutir. Eu acredito que por isso ele ainda não tenha sido implementado, o novo acordo, né, que substitui o NAFTA, porque realmente tem toda essa questão política envolvida, tem essa questão, é um tema bastante sensível, e eu acredito que ainda vai ficar nesse processo aí de discussão por bastante tempo. Mas, da teoria, o que representava o NAFTA? Vamos lá. Então, ele eliminava as barreiras alfandegárias, promover condições para uma competição justa dentro da área de livre comércio, aumentar as oportunidades de investimento dos países participantes, oferecer proteção efetiva e adequada e garantir os direitos da propriedade intelectual no território de cada um dos participantes. Certo? Aqui já falei na história do NAFTA, enfim. Aqui são outros blocos que eu coloquei só mesmo para curiosidade. O primeiro deles é a Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico, a PEC. Tinha também como objetivo estabelecer livre troca de mercadorias e responde por cerca de metade do PIB e 40% do comércio mundial. Ou seja, um bloco que cresce bastante. Tanto é que o NAFTA ele foi criado como uma resposta ao crescimento daquela porção mais do leste europeu para aquela porção asiática, certo? Porque os tigres asiáticos, por exemplo, são um bloco de países ali que se destacou bastante na década de 80, na década de 90 e principalmente não tanto mais hoje, porque sofreu, enfim, uma série de crises econômicas, mas ainda são países que têm uma economia forte.
E aí o NAFTA ele surgiu como uma resposta ao APEC, certo? Aqui temos a área de livre comércio das Américas, a ALCA, eliminar as barreiras alfandegárias, comunidade dos estados independentes. Aqui tem outros blocos do Sudeste Asiático. Esse bloco também é bastante forte hoje, certo? Mercado Comum do Caribe, enfim, aqui é só para citar. Aqui são os GS, certo? Os GS são grupos de estados que se reúnem para estrear suas relações multilaterais, abordando temas como políticas militares e estratégias econômicas de acordo com o interesse e influência dos países participantes. O primeiro que eu coloquei aqui, eu coloquei dois, certo? O G4 e o G20, que são os mais importantes na minha opinião. E tá aqui, ó. O que é o G4? O G4 é uma aliança entre Alemanha, Brasil, Índia e Japão, com o objetivo de apoiar as propostas uns dos outros para ingressar em lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Atualmente, a ONU, né, no Conselho de Segurança, ela tem 5 países, certo? 5 membros ali permanentes no Conselho. No caso, a China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. E aí, esses outros países aqui, ó, eles buscam uma cooperação entre eles dentro da ONU para ganhar um posto nesse Conselho de Segurança, um posto permanente nesse Conselho de Segurança. Então, ele basicamente é essa questão mais burocrática. Esse Conselho de Segurança, lembrar, tem uma participação muito forte e tem sim o poder ali de decisão bastante... pesa muito o poder de decisão desses países hoje, certo? Tanto é que basta olhar para os países que são membros permanentes hoje, como a China, os Estados Unidos, que tem um maior poderio militar atualmente, a Rússia, certo? Então, tem sim uma razão por trás dessa busca deles para ingresso no Conselho de Segurança. E aí, depois deles, nós temos o G20, que é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, certo? Então, aqui, ó, você tem o Macron com a França, você tem o Donald Trump com os Estados Unidos, enfim, você tem aqui o Macri, ó, com a Argentina. Então, todos esses países, todos esses membros, esse aqui parece o Bill Clinton, enfim, todos esses países mais desenvolvidos fazem parte do G20. E é isso, gente. Eu acho que a aula foi curtinha, eu acho que dá tempo até de fazer alguma atividade. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Acho que dá até tempo de fazer os exercícios de fixação. Deixa eu só procurar aqui. Essa aula. Pronto. Então, vamos lá. Exercício de fixação. Observe a imagem. Vocês estão vendo aqui, né? Os Estados Unidos e México e aqui uma barreira militar. Seu autor estava querendo fazer uma leitura crítica dos fluxos migratórios no mundo atual. Tendo isso em consideração, identifica a afirmação correta. É uma crítica indevida de um modo geral, pois uma situação como a retratada ocorre somente na fronteira Estados Unidos e México. Na verdade, não, certo? Se a gente for olhar para essa barreira militar, ela existe a nível mundial, principalmente hoje na questão ali da Palestina, na região, né, do Oriente Médio. Então, não ocorre somente nesse nível. Até mesmo de América do Sul para Estados Unidos ainda tem um fluxo muito grande. Até aqui a nível de Brasil, se a gente for olhar para a região mais norte do país, existe também essa barreira militar. Então, não. Trata-se de uma crítica sobre os perigos que os imigrantes correm para chegar aos destinos onde há trabalho, algo que não atinge os imigrantes para países europeus. Eu não acabei de falar que na Europa também existe isso, certo? É uma crítica sobre o tratamento dado ao imigrante da Europa do Leste que vai trabalhar na Europa Ocidental. Só por esse início aqui, que já é bastante limitante, a gente já vê que não tem como ser esse item. É uma crítica ultrapassada, pois embora ainda haja problemas, o fluxo de imigrantes internacionais para trabalhar está se humanizando e as situações de clandestinidade desapareceram. Ah, tá. Isso aqui é a resposta ideal, aqui é o que deveria ser, mas não é. E aqui a última. É uma crítica pertinente, pois na denominada globalização, a demanda para imigrantes trabalhadores, porém os problemas de regularização e legalização desses fluxos ainda são graves. Então, é isso mesmo, gabarito letra E, certo? Segunda questão, aqui tem um texto, as novas fronteiras da geopolítica do inglês. Eu vou dar aqui um pause aí vocês leem, peraí, vou dar uma lida bem rápida.
certo? A partir da análise do texto sobre o papel do inglês no mundo atual, é correto afirmar, letra A. A linguagem da informática é subordinada ao inglês devido às exigências dos organismos como o ONU, FMI. O que tem a ver o Fundo Monetário Internacional ter algum tipo de influência na linguagem da informática, tipo a linguagem de comunicação? Não tem nada a ver. As diferenciações geográficas tendem a desaparecer face à homogeneização promovida pelo inglês em todo o mundo. Não, as diferenças geográficas elas sempre vão existir, sejam culturais, sejam sociais. Não é a questão da língua predominante, é da língua comercial, que é o inglês atualmente, crescer cada vez mais, que vai fazer com que essas diferenças deixem de existir, certo? O inglês tornou-se a língua do poder, transformando organizações internacionais em novas superpotências. Não necessariamente. Por exemplo, a Índia, ela tem como segunda língua o inglês. E nem por isso ela possui de organizações e novas superpotências. Então, não necessariamente. A África do Sul também, apesar dela ser um destaque hoje, a África, o continente africano de um modo geral, ele também tem o inglês como segunda língua e nem por isso possui superpotências, organizações internacionais. O inglês ele está mais voltado a essa questão de comunicação, de globalização, mas globalização não necessariamente significa desenvolvimento econômico, significa troca de cultura. Por exemplo, essa globalização pode até significar um retrocesso econômico, vide ali o processo de colonização, certo? Então, não. Item D. A língua inglesa é um dos principais fatores da globalização comunicacional cultural, exatamente, que a gente falou, afirmando-se como a língua franca. Até aqui tudo certo. Vamos lá para a letra E, para ver o que tem de errado. A geopolítica do inglês corresponde ao imperialismo norte-americano, restaurando o papel de superpotência da Inglaterra. Não, não é do imperialismo norte-americano. Na verdade, não tem nada a ver, porque a nível de mundial, por exemplo, o inglês ele se torna uma língua-mãe principalmente pela influência dos Estados Unidos, do Reino Unido, de modo geral, pela influência que a Inglaterra já tinha no continente africano, na Índia, o próprio Canadá. Então, não necessariamente. Na verdade, é um bloco de países que possui um bloco de países ricos e influentes, né, que possuem o inglês como língua-mãe, que vão fazer com que ele cresça tanto como atualmente. E também outra série de fatores, né, como, por exemplo, a facilidade, a praticidade que o inglês tem frente a outras línguas de origem romana, por exemplo, que tem uma complexidade maior. Enfim, toda essa questão faz com que esse item seja excluído. Então, item correto, item D, certo? Terceira questão. No decorrer do século XX, para a organização de projetos de criação de blocos econômicos, foi necessário superar rivalidades históricas. Isso ocorreu na Europa e também na América do Sul, quando o Brasil e a Argentina deixaram de lado as disputas por hegemonia e engendraram um acordo na década de 1990 que posteriormente originou o Mercosul, justamente o que a gente falou lá na aula. Esses exemplos permitem afirmar que a herança colonial europeia dá maior flexibilidade aos países sul-americanos no âmbito das... Não, na verdade tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é o item mais tapado possível. Item B. Quando o objetivo é reduzir ou eliminar os desníveis econômicos, as diferenças históricas são abandonadas. Tem um pouco de verdade nesse item, certo? Mas não necessariamente. Na verdade, esses acordos eles são firmados para ocorrer um benefício mútuo. Não é para eliminar desníveis econômicos, não é para fazer com que um país ele se recupere economicamente, mas é para propiciar ali um benefício mútuo, certo? E essa diferença histórica, ela conta sim muito. Apesar de, enfim, algumas situações. Letra C. As questões de natureza étnico-culturais podem ser relevantes para o estabelecimento de relações comerciais. Não. Na verdade, essa questão de natureza ético-cultural, se fosse levada em conta, não existiria esse processo de abertura do capital externo, ou não aconteceria esse processo de globalização, se você fosse levar em consideração a natureza cultural de um povo, por exemplo. No contexto da globalização, as relações entre os estados e as economias nacionais são modificadas. Sim, com certeza. Isso é basicamente o que a globalização diz. As questões geopolíticas se tornam entraves quando os países procuram estabelecer relações multilaterais. Não.
as relações multilaterais estabelecidas, sejam no âmbito de circulação de pessoas, seja no âmbito de circulação de produtos, ela favorece, ela beneficia o país, ela não é um entrave, certo? Então, o item correto, o item D. Quarta questão. Grandes movimentos comerciais de petróleo, milhões de toneladas, 2015. Os fluxos de importação e de exportação expressos no mapa evidenciam a ausência de países integrantes do G4 nas importações de petróleo. Não, ó, se a gente pegar aqui, por exemplo, só a Alemanha aqui, olha o tanto de importação de petróleo que está vindo para cá, certo? Então, nada a ver. A ausência de países integrantes do G7 nas exportações de petróleo. Gente, vamos lembrar, os países do G7 são a maioria, é basicamente toda a Europa. Toda a Europa, não tem nenhum país que participe desse processo de exportação de Europa, no caso dessa região mais do oeste, certo? Então, toda essa região, não tem nenhum país que exporta, meio suspeito nessa alternativa. Vamos passar para a próxima. Ó, o predomínio dos países membros do NAFTA nas exportações de petróleo. Não necessariamente. Estados Unidos, por exemplo, aqui está recebendo muito petróleo, certo? O Canadá quase nem exporta, certo? México, principalmente, também. A nível local, essa exportação é feita de Estados Unidos e México. Então, não necessariamente eles participam, certo? Entender a ausência de países integrantes do BRICS nas importações de petróleo. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Gente, são só a Rússia, certo? Um dos países que mais importa petróleo. Brasil também, certo? Então, China, que também faz esse processo de importação de petróleo muito grande. Então, não. Esses países eles fazem parte, sim, desse bloco de países que importam petróleo. E o item E, predomínio dos países membros da OPEP nas exportações de petróleo. Olha pelo nome, esse item era o mais óbvio, não precisava saber de nada, não precisava saber o que é G4, o que é G7, NAFTA, BRICS, não precisava saber de nada, bastava saber o que era OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O predomínio dos países membros nas exportações de petróleo é óbvio que seria da OPEP, né, gente? Então, só bastava saber essa sigla aqui, ó. Então, item correto, item E. E aí, por fim, quinta questão. Com relação ao referendo que consultou os cidadãos do Reino Unido, isso aqui é uma questão que eu acho que não vai ser nem mais cobrada, até porque já foi votado isso, certo? Em 2020, inclusive, já saiu mesmo, o Reino Unido saiu da União Europeia, então eu acho que essa questão está bem antiguinha, mas enfim, vamos lá. Com relação ao referendo que consultou os cidadãos do Reino Unido a respeito da permanência ou da saída de seu país da União Europeia, realizado em julho de 2016, lê as afirmações a seguir. Item A. A consulta foi vinculante na medida em que o resultado do referendo deve ser efetivado pelo Poder Executivo. Não, na verdade foi um plebiscito. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma consulta popular para saber qual que era a opinião do povo. De um modo prático, sim, ele foi vinculante. Por quê? Porque grande parte das pessoas, dos membros do parlamento, que são as pessoas que poderiam votar contra a decisão, são pessoas do eixo mais conservador e que sabiam que, se por acaso eles fossem contrário à decisão do povo, eles poderiam perder as vagas no parlamento. E eles não fizeram isso no caso, né? O que aconteceu foi que a consulta deu um resultado e aí o parlamento só oficializou. Mas, na teoria, ela não é vinculante, ela é só uma consulta, certo? Então, o primeiro item aqui está errado. O segundo item. O referendo foi uma promessa da campanha de 2015 do Partido Conservador que se comprometeu em realizá-lo, certo? E item 3, a consulta dividiu a população, certo? Os mais jovens votando pela saída e os mais velhos pela permanência na União Europeia. Na verdade, não, foi o contrário. Os mais jovens eles votaram pela permanência, enquanto os mais velhos votaram pela saída, certo? Foi o oposto. Então, o único item que está correto aqui é o item 2. Então, gabarito B, certo? Então, é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida nos exercícios propostos, é porque minha garganta aqui já está só o resto mesmo, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo de boa, certo? Bons estudos, espero que esteja dando tudo certo. Espero que esteja dando para organizar na medida do possível, certo? As nossas próximas aulas vão ser só de revisão, vou fazer revisão de conteúdo principalmente de geografia física, que é basicamente a minha geografia, né?
e essa parte eu vou deixar mais para o Gleison. Enfim, espero que vocês tenham gostado da geografia de modo geral. Tentei passar de uma forma que ficasse bem dinâmica, apesar de que não pareceu, eu sei, mas eu tentei. E é isso, gente. Obrigado e tchau.